Olá pessoal, aquele abraço. E aí, tudo bem com vocês? Um abraço para todos e para todas, né? Professor José Augusto Neto falando com vocês. Eu estou aqui em casa, me recuperando de um pequeno acidente, mas eu estava lembrando de algumas coisas que aconteceram comigo, principalmente na época da infância, né? Na época que eu era menino. Mas antes, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, tá? Professor José Augusto Neto, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que a gente sempre tem um vídeo, alguma história interessante para compartilhar com vocês. Enfim, alguma coisa que a gente acha que tem alguma relevância, né? Tá bom? Então vamos nós. Gente, olha só, eu estava lembrando aqui o seguinte fato. Lá nos anos 80, eu acho que 82 para 83, eu não lembro exatamente o ano. Eu era pequeno, né? Era muito pequeno na época, mas estou lembrando desse fato. Eu, na época, morava no sítio, né? Engenho Sapucaia, que fica no município de Areia, aqui no Brejo da Paraíba. E naquela época, né? Na zona rural, ainda hoje existe, mas principalmente naquela época, o pessoal, né, plantava, né? As pessoas tinham a questão da agricultura de subsistência, né? Plantava lá a sua mandioca, macaxeira, plantava, né, milho, feijão e tal. Criava os animais, né, sua vaca, seu bezerro e tal. E tinha uma tradição que existia naquela época, eram as farinhadas, né? Então eu lembro numa época, um final de semana, um certo final de semana, meu pai foi fazer, meu pai é Zezinho Flor, né? Conheci José Augusto Filho, o nome dele, mas todo mundo conhece como Zezinho Flor. Fui fazer a farinhada e todo mundo vai para casa de farinha, eu, minha mãe, né, minha irmã, meu pai, mais pessoas da família envolvido, todo mundo envolvido na farinhada, né? E como meu pai tinha uma criação de gado pequena, mas tinha, né, tinha lá os seus bezerros e tal, então no final da tarde tinha que ajeitar, levar o gado, né, para o estábulo lá e fazer uma ração lá para passar a noite. Então à tardinha eu venho para casa com meu pai. E meu pai foi lá tirar, né, o capim para colocar para o gado e eu fiquei em casa brincando. Na zona rural, no sítios e tal, o pessoal, os agricultores, né, eles têm as suas ferramentas e tem as pedras específicas para afiar a ferramenta, né? O pessoal tem faca, tem foice, tem machado, facão, então tem aquelas pedras que eles conhecem muito bem para afiar. E meu pai tinha uma pedra que ele queria muito bem, não é que ele queria muito bem a pedra, mas ele gostava muito, que era uma pedra muito boa para afiar as ferramentas, afiar com facilidade. Enquanto meu pai estava lá tirando lá o capim para levar para o gado, eu estava brincando ao redor de casa e peguei um ferro de cova, eu acho que alguém aí deve saber o que é. Ferro de cova é um instrumento que serve para cavar buraco e colocar estaca, para fazer cerca. Eu achei um ferro de cova velho e fui colocar um cabo sem necessidade nenhuma. Eu tinha na época uns 7 anos de idade. E fui bater, né, esse ferro de cova no cabo, batendo exatamente em cima da pedra. E meu pai afiar a ferramenta. E de repente a pedra se abriu ao meio. E aí eu entrei em pânico, fiquei desesperado, né? Porque meu pai gostava muito daquele instrumento lá, daquela pedra, para afiar a sua ferramenta, que era melhor que ele tinha e tal. Ele sempre falava dessa pedra. O que eu fiz? Corri para dentro de casa, me deitei lá na cama da minha mãe, deles lá, peguei o cobertor, me enrolei pé e cabeça e fiquei lá. Como se fosse resolver alguma coisa, né? Mas foi tudo que eu tomei. E ele terminou as coisas dele lá, tal, enfim, ajeitou o gado e depois veio fechar as portas e me chamou. E meu nome é José Augusto, mas apelido de família é Zito. E ele chamou, Zito! Aí eu, senhor, bora! E eu esperando a reação dele, né? Com relação à pedra que ele, logicamente ele viu. Eu saí e tal, ele fechou as portas e fui para casa de farinha. Ou seja, até hoje ele não tocou nesse assunto. Há mais ou menos, nós estamos em 2002, aliás, em 2023, né? Nós estamos em 2023. E no ano passado, 2022, eu estava lá, ele hoje mora em Lagoa Grande, ele, minha mãe e minha irmã, né? Estávamos lá conversando e eu contei essa história.
Eu terminei de contar essa história, ele riu e disse, se você não contasse, eu nunca mais ia lembrar disso. O meu pai, ele nunca me deu uma chinelada. Ele nunca foi grosseiro comigo. Eu tô falando quando eu era criança, né? E depois que a gente cresce, logicamente que a gente tem, né, adulto age com mais responsabilidade, enfim. Mas eu sempre respeitei muito meu pai, sempre tive um grande respeito, né? Tinha aquele respeito, tinha medo de levar uma reclamação do meu pai. Mas eu acho assim, eu acho que essa questão do respeito dos filhos com o pai, eu acho que o pai e a mãe precisam conquistar isso. Não precisa estar batendo, espancando, né? Não precisa ser truculento com criança. Eu acho que a imposição dessa questão do respeito não é nem imposição, é uma conquista, não é? Com exemplo, não é? Sabendo dizer o não na hora certa, né? Explicando o porquê. Eu acho que é por aí. Então, resolvi compartilhar essa história, uma história muito bacana, que eu acho uma coisa que marcou na minha vida, porque é um dos grandes exemplos, né? Hoje eu sou um dos grandes exemplos que meu pai, que eu lembro, né? Que meu pai nunca me bateu, mesmo assim eu sempre tive o maior respeito, tive medo, não medo, porque sabia que ele não me espancaria, mas o respeito, porque eu tinha diante de mim uma autoridade, uma pessoa que eu me espelhava, né? E hoje eu sou pai de 4 filhas, né? Mas graças a Deus tenho um amor espetacular e nunca cheguei a espancar nenhuma delas. Jamais farei isto, né? Valeu, gente, um abraço, obrigado pela atenção. Compartilhe o vídeo se você gostou. Valeu?